E agora Reginaldo vai tocar o hino. Pássaro. Pois aí está ele, o síndico da sauna mista da Augusta, o apanhador de sabonete do banheirão do Clube Harmonia, Marco Antônio Costa, o Superman da notícia. Tá certo, tudo bem, Emílio? Fala, Marcão. Boa tarde, Emílio, tudo bem? Mais palmas. Ontem eu vi você lá, você estava na live no Instagram. Tava de sunga. Foi uma live surpresa que eu fiz com a Carla Zambelli. Isso, exatamente. Surpresa pra quem? Eu vi uns 10 segundos. Que bom, fico feliz já. O coração estala de alegria. 10 segundos, eu não aguento live mais. Qual que era o tema? A gente falou sobre a cusparada que ela levou de um militante maluco, cretino aí na Paulista. Falamos sobre o momento eleitoral atual, né? Esse final da corrida eleitoral, reta final aí para o dia 2 de outubro. Ainda tem. E mais ou menos as expectativas. Qual é a diagnóstico? Conclusão. Data buzina? Existe a percepção de um apoio popular gigantesco pro Bolsonaro. Bahamas, data buzina, mas é outra. E também, qual é a conclusão? E a conclusão também é de uma base forte que vai ter nos estados, do ponto de vista do legislativo. Tem muito candidato de direita sendo aí objeto de intenção de voto. Então isso é bem legal. Muito simpático. Muito apertada, cara. Então, uma conclusão nenhuma. Não, é mais uma espécie de percepção. Tem um parâmetro de expectativas, né? Ela que tá fazendo campanha, ela tá na rua o tempo todo. Então ela enxerga muito bem isso daí. Você acha? Eu acho que sim. Acho que sim. Por exemplo, até trabalho de farol. Eles fazem muito trabalho de farol. O Edu Bolsonaro tem vídeo dele no YouTube fazendo esse trabalho de farol. É impressionante o apoio popular. É além do que eles imaginavam. E a perspectiva deles está melhor do que em 2018. Então isso, olha isso lá é um o que medidor. você está falando. É um medidor aí. Eu tenho um número. Vai ter certeza. Eu estive pensando. Vamos lá. Mas eu vou pedir para que o Instituto Samidana... Não vai me pôr em política. Não, mas não é eu política. posso fazer o data buzina do Bahamas. Não é política. Eu faço. Pulou. Você já fez o data buzina do Bahamas? A percepção conta. Maroli. Calma, vamos pensar. Concentrar, vai. Sem amores políticos. Eu tô pensando certo? em Bahamas. Então, vamos pensar. Vai lá, vamos tentar sem achar. paixões. Sem paixões, sem torcida. Certo? Sem torcida. Análise. Isso. Porque a percepção é importante. Por exemplo, você não precisa saber exatamente qual é a temperatura, se está frio ou se está calor. Perfeito. O dia que está calor, você fala, tá quente. Exato. Pode estar 32 graus ou 29. Está quente do mesmo se você jeito. esteja com febre, né? Não, Mas tudo e bem. o dia que está frio, você sai e fala, hoje está frio. Você não sabe se está 11 graus ou está 15. Perfeito. E penso eu. Tá bom. Penso eu. Se você fizer uma análise, 15% abstenção. O cara não vai votar. Sempre, todo ano tem isso. Toda eleição, 15% você tira. Sim. Do que sobra. São 150 milhões de votos. Não. Esquece o número. Esquece o número absoluto. 85. Eu tô falando, tô falando que 15 sai, sobra 100% dos 15 que não foram. Tá. Entre esses dois, 40 alguma coisa, 39, é sempre ali, ó. Tá. Não tá essa diferença. Isso você tá falando já pro segundo turno. Não, mesmo no primeiro. Você acha que... 40? Eu acho. Que os outros vão somar assim? Não. Tem os 15 e os envergonhadinhos. Sim. Os envergonhadinhos ali vai dar 15. Eu não vou Escurinho aqui. da urna. Eu não vou aqui, eu não vou ali. Bota 15. E 5 é tiririca. Certo. Mas metade. os 5 é tiririca que se dane. Então eu acho que tá aí. Pau a pau na sua... Eu acho. 40 e 39 acho é pau a que... Não. pausaço. Não. 42, 39, tá ali, ó. Isso Então, no primeiro turno. Primeira tarna. Primeira tarna. Primeiro turno. Primeiro turno. Sabe qual foi do Lula? Ele perdeu o dedo no primeiro turno. Foi, sim. Do Lula, ele perdeu. perigoso, Primeiro turno. você tem... Pra ele foi horrível. turno Pro A gente Lula nunca foi esquece. horrível que ele perdeu o dedo. Mas eu acho que tá isso, cara. Eu... Também é minha percepção. Sim. É um instituto mais... Mas Instituto Instituto Granja Viana. É, instituto que não tem menor credibilidade. Mas eu acho isso. Mas é interessante isso, porque eu conheço muita gente de rodas... diferentes rodas sociais. Tem o pessoal e eu fico meio chocado ainda, Emílio. Tem gente que cai no golpe do Alckmin. Você conhece o golpe do Alckmin? Conheço. Tem gente que cai nesse golpe. Qual golpe? Como se Moderado. o Alckmin abrandasse a imagem radical do Lula. Ele acalmasse. Tem muita gente, assim, dessa elite esquerda caviar bizarra,
que cai nessa daí porque gosta de se enganar. Não, tem que ser, desculpa, com todo respeito. Então, mas esses aí, ponto pra acreditar então, nisso. esses aí tá nos meus 15% dos envergonhadinhos. Sim. Você acha que na urna eles vão Não, não sei. É a esquerda envergonhada. Eu não sei. Então, eu não sei. Baseado na tua... Baseado no geral. Então, mas esses 15% vão no escurinho ou eles ficam em casa? Não sei, pô. Então... Você acha que eu tô na cabeça? Mas tem envergonhado dos dois lados. Isso. Tem. Tem os 15% ali que é esse cara que é meio, sabe? Do esquerdinha não tira tem a roupa. vergonha, Minha não. mussarela é meio calabresa. Tem. Metsa metsa. Tem. É, Tudo não, anunciando. não crava na pizza. Não, eu sei que você Pede pizza em 3 partes. Não sei se você viu. Não dá. O cara que pede E ainda pizza quer em escolher a 3 borda. Não dá pra sabe, dividir 8 você por viu? 3 inteiros. Tem um vídeo muito legal também que viralizou nas redes sociais recentemente de uma passeata lá, uma manifestação do PT e a mulher grita: Lula safado, aqui é Bolsonaro. Você viu isso não? Não. É, a mulher dentro da manifestação com a camiseta vermelha, levantando bandeira do PT. Não, porque tem isso, né? Isso daí, às vezes, a gente acha que passa porque isso é manifestação paga. É, paga por sindicato. Olha, acusação, Então, denúncia. não, mas isso daí acontece, a gente sabe disso, né? Eles lotam ônibus com gente que eles não... É só pra colocar a camiseta vermelha e parecer Bom, que sem tem paixões. Apoio. Tá bom, sem paixão. Deu aí. Você entendeu Falando aqui em a conta? paixões... Eu entendi. Se quiser eu mostro aqui o Sim. meu gráfico. Gráfico do Samidana. Mas já Feito deu na granja. Mas se deu Olha um o gráfico. peixe. Deu Não, olha o gráfico. peixe. Gráfico do Samidana. Aí. Isso aqui é instituto. É assim que É assim que eu Gráfico aqui, faço. ó. Tá aqui, ó. Assim que resolve Olha as só. contas do mês. 15% aqui. E conta do mês é assim, ó. 40. Tá entre essa coisa. 15. Supermercado. Vergonhadinhos e o tiririca. E tá Aí, ó. pronto. Só pegando o gancho do Superman rapidinho, Emílio, esqueci, o Delari já brigou comigo, que hoje, coladinho com o Pânico, falando em militantes, nós temos o Pedro Pôncio, que é ex-MST. Vai contar pra gente como é que é. Ex-MST, vai contar como é que era estar lá dentro e um grande Mudou de dissidente, time. mudou de time, vai contar como é que era o MST de verdade, Pedro E Pôncio. hoje é universal. Do Stebile. Isso. Stebile vai voltar. Ó o Pedro Ponce. Ah, o Pedro Pôncio é O lá. Sterbit vai lá. É, vamos ver como é que Você era sabe o que tá MST. escrito na camiseta, Isso aí, né? Que às sim. vezes tá muito longe de quem tá Isso. assistindo. Vai trabalhar vagabundo. Pois não. Vamos lá. Desculpa interromper. Imagina, Emílio, é um prazer. Adorei sua camisa, por Você sinal. gostou? O Sterbit vai voltar. Você tá bem aberto, assim. É, ele gostou da abertura. Você gostou aberto? Então eu fecho. prefere aberto? Senão eu vou ficar muito baitolinho. Você prefere abrir na vai frente ficar ou igual o atrás? cobrador de Você ônibus, disse que se é fechar aberto, mais eu um. fecho. Se tá gostando, é melhor ir bonito. contra. Tá nova. Se tá gostando, é melhor ir. É melhor fechar. Colocar a caneta Vamos no lá. bolso. Vamos lá, o meu professor. Cobrador. A primeira que eu separei hoje aqui, Emílio, é o crítico do Mensalão, Joaquim Barbosa, declara apoio a Ah, vá. Lula. Lula. Joaquim Barbosa. Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal gravou vídeo a favor do petista. Lógico. Agora, Emílio, aqui eu gosto de remeter, e aqui é uma provocação que eu quero fazer pra você, Morgado. Provoca. Vem me provocar então. Eu sinceramente acho que aqui dá pra discernir muito bem que ou a pessoa ela é muito ignorante pra Vai chamar votar. o Joaquim Barbosa de ignorante? Não, Barbosa. é pior. Ou a pessoa é muito ignorante pra votar na esquerda, Certo. principalmente na polarização que a gente tá vendo hoje, tá? Aham. Essa polarização. Ou é muito mau caráter. Ele é indicado do Lula. Você queria o quê? Então, olha que situação. Ele foi, né? Foi Lembra indicado do Mensalão? Lula. Quando a TV Justiça começou a se popularizar? Sim. Sim. E os julgamentos apareciam. Começaram e a virar ganhavam- artista. É. Começava a virar artista, votos Sim. longos, olhando pra câmera, né? Fazendo pose. E Rendendo depois ele se aposentou antes da hora, né? Da aposentadoria dele. E tinha aquela. Lembra que tinha aquela possibilidade Dele dele ser sair candidato à sim, presidência sim. pelo PSB, Partido Socialista? Sim. E aí você vê como a gente é enganado, né? Porque ele, no julgamento do Mensalão, ele tinha um discurso, mas também não foram atrás da grande chefia do Ele não foi Mensalão. até o fim. Não foi até o Lógico. fim. E quando você vê essa manifestação dele... Mas nem agora também foi, né? O quê? Agora a Lava Jato... Também, A também. Lava Jato chegou num lugar ali e Arranhou, parou. E parou, e caiu. Chegou ali Pediu na... papai. E o respirador ninguém vai. Chegou ali e parou. VAR não Chegou ali e falou, opa, aqui não. Pedir E pra depois parou. e Vai pra anulou lá. tudo, exatamente. Aí. E a grande questão aqui é que eu acho que, de novo, isso daí contribui para essa sensação, mas é uma sensação ruim, Daniel. Muito. De, ninguém presta, é tudo igual. Quando você fala isso, automaticamente você está liberando o esquerdista de falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Pode ser corrupção, pode ser sacanagem. Porque daí você colocou o cara que é o político bom
e bem intencionado. Balaio. Intenção não importa, mas que carrega valores positivos. Que defende valores positivos, valores tradicionais, valores conservadores. Mas o que fez ele mudar de ideia? Não, sempre foi um esquerdista. Sempre? Sempre. É lógico. Óbvio. É Partido Socialista. PSB. Mas até aí o cara pode ser. Existiu o indicado do Lula. Numa outra Ele eleição, fosse votar em quem? ele No- poderia ser vice do Lula, até Mas falar eu do disse. Haddad. Você lembra No dessa Ciro. história? Mas Era mais ou menos o que fizeram com o Moro. De tentar angariar pra política, teve esse movimento também. Uma com o chavecada. Joaquim, Dele né? ser vice Mas do ele- Álvaro Dias. Só que pra mim o grande problema é a sensação de desesperança que isso gera nas pessoas e depois, sem querer, as pessoas colocam todos no mesmo balaio. E eu acho que isso é errado. Porque existe a quebra do Teatro das Tesouras que aconteceu em 2018, né? Quebrou o Teatro das Tesouras no meio e agora você vê que existe uma nova forma de, inclusive, conversar, se manifestar. Você pode não gostar do tweet da pessoa, você pode não gostar do estilo dela, mas é uma pessoa que defende valores que antigamente ninguém defendia. Então, mas eu acho que, por exemplo, a população normal, o ser humano normal não é apaixonado por política. Sim. E ele não precisa ter um pensamento. Sim. Ele pode ser um cristão Exato. que não quer arma. Sim. Só que aí o que acontece? Ele já é colocado como esquerdista. Se ele não aceitar Exatamente. qualquer um do dogma que tá lá naquele 10 mandamentos. listão, Se não os tá 10 no mandamentos. checklist- Se ele não tá no checklist, Não. ele Ele já é é colocado. esquerdo. Não, Automaticamente e ele o- é puxado. E o cara, Ou ele é isso, ele burro, eu ou acho. lixo. Não. Então esse é que é o problema. Eu acho que Comunista, vocês pô. estão presos a alguns estereótipos de conservadores Não. que não são verdadeiros. Quem Não, tá preso é a turma que, se você não faz o checklist completo, você é da esquerda ou da direita. Não. É, exatamente. Não. É que uma Que é coisa. burro isso. Uma Isso coisa, é burro. Morgado, Exatamente. é muito simples isso. É fácil de você diferenciar também. Você gosta de arma, Morgado? Eu gosto de arma. Você gosta de arma? Não tem, Levei mas eu a gosto. escopeta. Então, mas aí que tá. Alguém aqui não gosta de arma? Tem gente que não gosta. Tudo bem. Alguém aqui Que é de direita. contra a liberação depende pra do quem. porte? Aqui não, mas tem gente que é. Tudo bem. Essa Mas pra faz quê? isso um Pra andar no esquerdista. metrô, eu Tudo acho que bem, não isso deveria. pode ser debatido. Isso não vai colocar a pessoa direto no polo da esquerda. Ah, mas a turma põe. Mas existem, sim, algumas características que, se você analisá-las em conjunto, vão remeter, sim, a um pensamento de Por esquerda. exemplo, você acha que a arma Então, mas tem que não ser é. liberada Simone em- Tebet ontem Por exemplo, falando... eu não acho que a arma tem que ser liberada em no jogo debate. de futebol. Eu não acho que o torcedor tem que ir armado. Não, quer tudo dizer que eu bem, sou de mas esquerda, porque eu não acho fatos isso. específicos você pode analisar, levantar para um debate, etc. Mas eu tô falando, existe uma macrovisão, uma cosmovisão, que se a pessoa ela vai riscando vários itens do checklist, não dá para você sair dessa influência. Você foi influenciado por um esquerdista a vida inteira, sem querer você tá lá batendo palma para tudo que eles falam. Isso acontece, é mais comum do que a gente imagina, né? Não, então eu vou parar de falar. É. Vou falar Não menos. sei. Tá falando, né? Não sei. Mas aqui, ó, Emílio. Emílio foi pra Emílio outro já planeta. desligou, já tá em Nárnia. Não, eu Tá tô pensando. pensando. Tô pensando aqui. Não, pode, é que ficou um silêncio Eu tô aqui pensando. eloquente. Mas você pode ser a favor de algumas pautas Isso, e outras exato. não. Por exemplo, não se significa a pessoa tem um filho com autismo, aí tem um deputado que tem uma proposta para autismo. Talvez ela vote nele, mais do que se ele é esquerda ou direita, porque ela se vê representada Se identifica, pela exatamente. aquela pauta. Mas esse é o problema, porque isso daí gera... Mas não pode, a pessoa. Não, isso gera um problema, porque Então, esse cara vai mas é votar lei do ponto de vista econômico, intervenção do Estado na falar economia, uma coisa criação pra de você, empresas. Mas as Não, pessoas têm Superman. interesses individuais. Não é que você parte do Inclusive os princípio. políticos. Você parte do princípio que todo mundo é puro, que E o que é político é binário, puro e que é binário. O Brasil sempre foi mandado pelo centrão. Sempre o baronato sempre Baronato, mandou. babá. O que sobrou foi migalha pro povo. Sim. Desde que o Brasil é Brasil. Sempre foi, desde o Império, assim. Quem manda eram os caras do café, primeiro os caras do açúcar, esses caras que mandavam no Brasil. E continua até hoje assim. Sim. Então esses caras, o que a gente fala, quando o cara vai pra Brasília, a verba entra numa porta e a ideologia sai em outra. Sim. Por isso que é Muito rápido. confuso aqui. Yeah, Por isso é. que esse negócio é confuso no Brasil. E tem muito partido. Eu vou dar- E eu todo vou- mundo só olha pro umbigo. Eu vou dar uma retificada no que eu falei. Tanto faz a intenção da pessoa. O que realmente é determinante são os valores e os princípios que ela defende. É isso que é determinante. E ponto final. Porque de boa intenção o inferno tá cheio. E esquerdista é cheio de boa intenção, que acaba ferrando com a vida de todo mundo. Então isso daí é importante Mas também frisar. Mas é que o esquerdismo vai indo e você começa a dar voto pro cara mais radical, aí começa a entrar em pauta de banheiro trans, de coisa Ah, que é. fala. Isso não me interessa. Sim. Mas o cara, E ele... não interessa a maior parte da população, A maior parte da imagino eu. população. Mas esse cara, ele tá defendendo essas pautas. Sim. Então é isso, porque ele vai exagerando, tanto de um lado como do outro.
Vão puxando Fica a corda. muito exagerado. Vão puxando a corda. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Você vai dando voto e aquilo lá vai puxando para um lado ou para o outro. Sim. Mas é que a gente Você entendeu? Mas a gente tá acostumado com a janela de overton na esquerda durante 30 anos. Pelo menos, eu tô falando aqui depois do regime militar. Sabe o que é a janela de overton, Daniel? Não faço a menor ideia. Eu não sei mesmo. É a janela dos discursos aceitáveis. A gente só ouvia a dinâmica PT-PSDB. E a gente achava que isso era Só normal. existia essa. O conservador estava isolado, no estava armário. completamente no armário. Então, quando você entrava na universidade, nos meios de comunicação, na imprensa, em qualquer lugar, você falava, eu sou conservador, você era hostilizado. Você não podia E daí assumir. rolava aquela Mas espiral do isso é silêncio. Mas a campanha, ela é assim, por exemplo, a campanha do PT é nós vamos sonhar de novo. Porra, Picanha. se a gente não tivesse visto. Sim, Exato. Um papinho. é pra enganar todo mundo. Vamos, então nós vamos sonhar. O Vamos dar uma Brasil feliz de sonhada. novo. A gente sonha. Vamos sonhar de novo e a gente sonha. Que é o quê? Vender esperança. Que tudo vai ser como foi em 2010, em 2022. Exatamente. E o cara vai lá e vota. Mas por isso que tem trouxa esperto no mundo. Por quê? Porque Pra a ter um gente tá equilíbrio. falando só de intenção. Quando você pega programa político, quando você pega os valores e os princípios que um socialista defende, que um comunista defende, você vai ver que são completamente contra Mas o é indivíduo. aquilo que o Sammy falou, o Superman. O pessoal vai na emoção. Não vai fazer uma ficha técnica. Muito poucos fazem uma ficha técnica do cara. Pô, isso aqui, beleza. Às vezes o cara, como o Sammy falou, o cara tem uma causa e vai lá e vota. Eu não tô falando que é o certo. Vai me dar uma bolsa, beleza, eu voto nele. Sim. Eu tô Nesse falando ponto que eu tá acho correto. que o mundo mas é assim. Esse é o problema, entendeu? Porque mas daí o cara, ele vende um produtinho aqui pra você, ó, eu vou votar a lei do autista, etc. e ele não vê Só o que todo, é um puta de um, desculpa, um baita de um socialista maluco que vai só Provavelmente atrapalhar a nas tua outras vida. partes- nas outras Vai partes usar do a caminho causa. Não, mas sabe. todo mundo que vota, Vota com alguma pauta que tem a cabeça. Não vota toda. E vota por um interesse. Exato. Todo mundo que vai lá votar, ele vota por um interesse. Por isso que que é é um voto. sistema de representação, Isso. você tem um monte de deputado, que em média você Só vai que ter- aqui é muito confuso, porque tem muita gente. Que e aquilo entra que você e não falou, vota. Muito o Joaquim partido. Barbosa sempre foi partido socialista. Sempre foi. Entendeu? O Moro pode ter sido um canhoteiro. Sim. E na época ele sabe. Ele era juiz, era técnico, Isso. não dava pra Na você... época, como ele era juiz, ele foi pro lado de lá. Mas e daí? E daí? É a Superman? vida. A gente tá A vida acordando. é assim. Isso é bom, porque É a bigorna da a gente realidade. desperta pra isso. É isso. É isso? Muito bom. Você achou? Rendeu uma notícia. Hã? Deu uma boa. Entendeu? Não precisa economizar amanhã. Você Não, vem foi com bom, eu gostei. Você gostou? É. Você deu uma Engajou. aula, né? Não, eu não queria. Você Só deu uma queria aula, bater um papo. Você é a informal. favor de ter aula de cidadania nas escolas? Não, eu acho que nas escolas, a outra notícia era sobre a questão da creche, que a gente vai falar com a Cristina Grêmio, inclusive, que rola muita doutrinação infantil. E isso daí é o maior absurdo que pode existir. Porque você pega uma pessoa indefesa, inocente, e fica incutindo valores e ideologias funestas. Então esse é o problema.